Já estamos em direto? Parece que sim. Isto está a ter alguns problemas. Ai, pois é. Isto está a ter alguns problemas. Bloqueou-me de repente o Instagram e tive de reiniciar o telemóvel todo. Ficou completamente bloqueado. Vamos ver se isto não acontece mais vezes. Ok. Já me estava aqui a gabar que estávamos a conseguir vencer a tecnologia, mas olha, não resultou. Olha, Ok. então já estamos a ter aqui uma série de gente a entrar. Parece que Já está na hora. já está na hora. Portanto, vamos lá arrancar. Olha, em primeiro lugar, muito obrigado por teres aceito este convite, este nosso desafio. Isto é um bocadinho uma ideia que o Ateliê teve de tentar juntar pessoas para tentar nos ajudar a perceber os tempos que vivemos e tentar um bocadinho... Era aquilo que eu falava ainda há pouco, na outra conversa mais atrás, que era tentar criar vínculos de proximidade também social entre as pessoas, um pouco para nos aproximarmos e para discutirmos melhor o que é que está a acontecer. Eu não te vou apresentar às pessoas que aqui estão, quase toda a gente te conhecerá, mas vou dizer que tu és daquelas pessoas que normalmente eu gosto de ler quando não percebo coisas da área da economia do país, sobretudo do país, e que de alguma forma me ajuda a pensar sempre uma série de alternativas no quadro das coisas que vivemos. E por isso esta conversa eu vou falar muito pouco. Acho que vou tentar dividir aqui em dois tempos. Uma sobre o presente, sobre o que é que estamos a viver, porque também há aqui muita coisa que é preciso ser explicada. A segunda coisa, olha, um must, que é uma entrada de uma criança a meio de um live. Portanto, a primeira é o presente, mas depois também não vou perder a oportunidade de ter daqui sem pensarmos um bocadinho o que é que pode ser o futuro. Mas se calhar, para começar assim, de uma forma leve e pausada, pergunto-te o que é que está a acontecer à economia mundial, para ver se a gente percebe alguma coisa. Bom, obrigado pelo convite para participar nesta conversa. Quem nos está a ouvir, quero só avisar que sei que pelo facto deste telemóvel que eu estou a utilizar ser do tempo da Marica Xuxa, isto é capaz de cair, mas se cair, fica já a promessa que voltaremos assim que possível. Eu neste momento ainda não tenho crianças, mas já tenho para aí um gato algures a mear. Bom, uma das coisas que vale a pena termos presente em relação ao que se está a passar neste momento na economia, a nível mundial, é termos consciência de que o mundo não tem todas as mesmas condições para enfrentar aquilo que nós estamos a enfrentar. Nós procuramos lembrar as pessoas que tendem a estar em casa e as pessoas que tendem a passar parte do seu tempo a refletir sobre os problemas do mundo, que no país onde vivemos há muita gente que não tem tempo, não tem condições materiais para o fazer e que está a trabalhar neste momento, ou que não estando a trabalhar não tem condições para, desde logo, tecnológicas e não só, para pensar no que se passa no mundo, mas devemos pensar para todos os efeitos, e estas circunstâncias que nós estamos a viver devem mesmo fazer-nos lembrar isto. Portugal é, apesar de tudo, um país do primeiro mundo. E, portanto, o que se passa a nível internacional, basta pensarmos o que é que significa para alguém que está, por exemplo, em Luanda, dizerem-lhes não podem sair de casa e têm de lavar muitas vezes as mãos, porque na esmagadora maioria das habitações em Luanda não há água canalizada e a casa não é propriamente um sítio onde se possa passar muito tempo em circunstâncias normais. Sim. Portanto, aquilo que se passa neste momento no mundo é antes de tudo mais, para muitas pessoas é uma experiência, para alguns até uma experiência com o seu quê de interessante,
para muitas outras, para uma esmagadora maioria, diria eu, das pessoas que no mundo têm de enfrentar medidas de reclusão, de contenção, de distanciamento social, vivemos momentos que são difíceis e em que as pessoas manterem o seu dia-a-dia é muito, muito complicado. Eu suspeito que quando me fizesse essa pergunta a mim, na minha qualidade de economista, estavas à espera de algum economês e não propriamente não, por acaso eu não espero alertas de economês, porque tu consegues simplificar e explicar bem as coisas, sabes? Bom, mas vamos lá ver. Em termos de economia mundial, há duas dimensões que eu acho que, assim, numa primeira abordagem, nós podemos chamar a atenção. Uma é a disrupção completa daquilo que são as cadeias globais de valor. O mundo hoje vive num sistema de produção em que uma parte substancial daquilo que consumimos já não vem de um país estrangeiro. Tipicamente vem de dezenas de países estrangeiros. Uma simples bicicleta tem componentes que podem vir de 10 países diferentes. Desde a matéria-prima até aos vários componentes da bicicleta, podem vir de países muito diferentes. Os automóveis então vêm de dezenas e dezenas de países. Um telemóvel como aquele que nós estamos a utilizar para comunicar aqui pode ser produzido também em dezenas, pode ser e tende a ser produzido em dezenas de países e portanto, o que nós tivemos a viver nas últimas semanas foi uma perturbação muito significativa de todas estas cadeias de valor. Por vários motivos, porque há fábricas fechadas e com toda esta interdependência, se fechar uma parte desta cadeia de produção num determinado país, isso pode afetar toda a cadeia de produção a nível internacional, mas também porque há limitações aos transportes internacionais de mercadorias, nem que seja pelo facto de haver situações em que os portos, por exemplo, estão encerrados, seja por decisão das autoridades, ou seja pela decisão dos trabalhadores, e isto é um primeiro impacto que é muito substancial e que altera muito a forma de funcionamento das economias. Para algumas coisas com evoluções que até são positivas e que se ficassem para o futuro seria bom. Por exemplo, em Portugal neste momento está a haver um consumo maior do que é costume de produtos que têm origem local. Portanto, as pessoas estão a comprar mais a produtores locais. Mesmo espaços de venda a encerrarem, ou seja, mesmo com a concentração grande nos supermercados? Sim, por duas vias. Porque, por um lado, os próprios supermercados têm de procurar alternativas de abastecimento. Mas também porque há muitas pessoas que estão a recorrer, e também porque se tornou mais visível e houve alguma consciência de que isso era socialmente importante, há muita gente que neste momento está envolvida em transações de compra direta que nunca tinha experimentado na vida. Em parte porque houve pessoas que sentiram muita necessidade disto. Uma das que me chegou e que é quase caricata foi durante a Páscoa os produtores de cabritos de Trás-os-Montes não puderam vender os cabritos aos restaurantes que habitualmente servem o cabrito nas refeições de Páscoa e sentiram necessidade de recorrer a todas as suas redes para tentarem vender cabritos porta a porta. A verdade é que nós temos, seja queijos, laticínios vários, seja fruta e legumes, está a haver, e peixe também, está a haver um maior recurso a algumas redes que já existiam, e algumas já são ativas em Portugal há algum tempo, mas estão a ter, em algumas áreas está a haver um maior recurso a essa troca direta e circuitos de proximidade que são extremamente recomendáveis sob todos os pontos de vista, e eu acho que seria um desperdício enorme que as autoridades em Portugal, o governo em particular, não aproveitasse esta alteração de comportamentos e de percepções para consolidar esta evolução que me parece muito positiva. Olha, mas diz-me, primeiro deixa-me só fazer um parênteses para te enervar quão enervado eu estou. A minha filha e o teu filho estão online também a ver-nos. Portanto, um fator de stress para pais, então. Olha, eu acho que isto não levanta a questão da distribuição e de poder ser interessante haver cadeias de distribuição públicas? Bom, essa conversa é mais difícil.
É curioso nós termos tido nesta crise um conjunto de economistas que têm inclinações mais liberais, não necessariamente pessoas ultraliberais, pessoas antiprogressistas, digamos assim, mas pessoas que defendem o predomínio dos mecanismos de mercado como forma dominante de afetação de recursos, a tomarem consciência que os mecanismos de mercado neste momento não estavam a funcionar e que o Estado poderia ter aqui um papel fundamental na organização da produção e na distribuição dos bens intermédios e dos bens de consumo final. Agora, mesmo as pessoas que o fazem desta forma inesperada encaram isto como algo transitório e, portanto, não me parece que o facto de estarmos no meio desta emergência torne aqueles que resistiam a formas mais organizadas politicamente de produção e distribuição se tornem mais favoráveis à adoção desse tipo de mecanismos. Agora, não é a mesma coisa que falarmos sobre os exemplos que eu estava a dar há pouco, porque os exemplos que eu estava a dar há pouco não implicam necessariamente mexer nas formas de propriedade, nem na lógica de afetação de recursos. Os mercados nunca existem no abstrato. Os supermercados não têm o poder que têm porque simplesmente de forma emergente, intuitiva, natural, este natural com muitas aspas, se revela a forma mais eficiente de afetação de recursos. Para que um supermercado seja uma forma superior de afetação de recursos, é preciso que haja leis, por exemplo, que permitam aos supermercados utilizar, recorrer a formas de contratação que a maior parte das pequenas lojas não têm. É preciso que os supermercados estejam autorizados a estar abertos a horas que as pequenas lojas não podem estar abertas. É preciso que os supermercados lhes seja permitido exercerem um poder negocial brutal sobre os pequenos produtores, que os obrigam a comprimir margens e preços que, obviamente, pequenos lojistas não conseguem impor. Portanto, isto para dizer que as formas de organização do comércio em que vivemos habitualmente não têm nada de natural, eles são construídos politicamente e são construídos institucionalmente. E a única coisa que eu estou a dizer é que não precisávamos de grandes revoluções para criar condições mais favoráveis a que boa parte da produção de alimentos passasse por circuitos curtos em Portugal e que houvesse uma criação de condições institucionais para que isso fosse feito. E há aqui elementos que são de percepção e que são de hábitos, quer dizer, de repente nós estamos a perceber, e eu trabalhando no ensino superior apercebo-me disso, de repente aquilo que toda a gente julgava que era estranho, atípico e indesejável, que é o ensino à distância, tornou-se algo com o qual a maior parte das pessoas está a viver bastante bem. Estou a dizer ao nível do ensino superior, estou no ensino básico e secundário, que aí é muito diferente. Da mesma forma, o teletrabalho, ainda há bocado estava a falar com uma ex-colega de uma agência pública que me dizia: a minha produtividade aumentou brutalmente, chego ao fim do dia muito mais calma e serena, apesar de fazer muito mais, e ainda consigo ter tempo para dar atenção à minha filha. Eu acho que o recurso ao teletrabalho é uma coisa que neste momento, não como sistema generalizado, que já sabemos que tem muitos problemas associados, mas eu não vejo que fosse um problema que tanto as instituições públicas como algumas empresas privadas em Portugal tivessem gestão de dia de trabalho um pouco mais flexível, que as pessoas pudessem trabalhar, por exemplo, 1 ou 2 vezes por semana em teletrabalho, como de resto fazem várias instituições internacionais. Isto para dizer o quê e para não me alongar demasiado. Eu acho que esta crise conduz a alterações de comportamentos, conduz a alterações de percepções que podem ser o ponto de entrada para algumas formas diferentes de estarmos na sociedade e de nos organizarmos na sociedade, sem haver necessidade se quiseres resumir isto numa frase, sem que esteja em causa uma revolução socialista. Sim, sim. Mas tu achas que há coisas que vão ficar disto tudo? Não sei. Acho que alguma coisa tem de ficar porque a experiência é muito intensa, mas acho que quando olho para
para alguns comentários nas redes sociais. Acho que muitas pessoas se entusiasmam demais e acham que uma série de coisas que estão a acontecer agora necessariamente constituem o início de uma transformação muito grande. Quer dizer, nós vivemos num mundo, eu passo a vida a repetir isto, aqueles que seguem as minhas aulas a certa altura já se cansam desta trilogia. Eu acho que é sempre uma boa grelha de análise nós pensarmos nos interesses, nas instituições e nas ideias. O que uma crise destas faz é mexer bastante com as nossas ideias, na medida em que algo que julgávamos improvável ou impossível se torna possível e às vezes até desejável, mas não mexe muito nas instituições nem nos interesses. Seria necessário uma crise que fosse, do ponto de vista económico, muito mais profunda para que os interesses dominantes fossem postos em causa e que perdessem a força que têm para influenciar o poder político, para que depois as próprias instituições se transformassem também. Portanto, do ponto de vista sistémico, para já eu não vejo motivo para esperarmos transformações muito profundas, sendo que quero acreditar que quando as pessoas se apercebem da importância do Serviço Nacional de Saúde, que a facilidade com que amanhã a Iniciativa Liberal, o Chega, o CDS ou partes do PSD nos quiserem vender a ideia de que é bom ter concorrência entre público e privado e não é assim tão importante mantermos uma estrutura de serviço público robusta para responder às emergências. Eu acho que as pessoas vão sair de uma crise destas menos convencidas disso, tal como saíram da crise de há 10 anos menos convencidas que a autorregulação dos bancos era uma boa ideia. Sim, mas isto, quer dizer, tu tens, não será um bocadinho aquela ideia que, bem, em tempos de crise todos somos socialistas. Como há aquela ideia que se diz muitas vezes que somos socialistas quando somos jovens, porque temos bom coração, e depois quando somos mais velhos só somos socialistas, somos como se fomos parvos. E isto não é um bocadinho assim, ou seja, em crise somos todos socialistas e depois quando voltar... Tiago, eu registro a tua delicadeza em não dizer que em jovens somos comunistas, eu já ouvi várias questões. Em adultos somos sociais-democratas e em velhos conservadores. Eu só posso dizer em minha honra que eu já era social-democrata em jovenzinho. Muito bem. Olha, mas sim, agora parece que toda a gente vai defendendo uma ou outra ideia socialista ou socializante. Mas tu dizes, e muito bem, tu escreveste muito bem que não, o vírus não trouxe socialismo, e eu acrescento também não mata o capitalismo, não é? Portanto está tudo por definir. Mas também há uma coisa, eu gostava de perceber o que é que tu achas disto, se é verdade ou não. O que eu sinto nesta nova crise que aí vem, para a qual estamos a ser preparados, e já havemos de falar também sobre isso, ao contrário das outras, que de alguma forma não há ninguém que esteja muito no controle. Ou seja, não se sabe bem muitas coisas. Há aqui uma coisa que é supramercados, no fundo, suprafinança, que é a história do vírus, ou seja, o vírus encontrar-se ou não uma vacina e que influência é que isto vai ter, e o período de chegada da própria situação de pressão, que não havia, neste caso, não havia ninguém em controle. Não. E isso será verdade, ou seja, isso não é uma novidade, de alguma forma, de ter apanhado também toda a gente de surpresa? Ou achas que não? Não tenho a certeza, que não sei. Queres especificar melhor o que é que tens em mente quando dizes que não há ninguém que tenha o controle, a que nível, com que intensidade? Não tenho a certeza de perceber a pergunta. Ou seja, neste momento nós estamos perante uma crise que é explotada por um elemento natural, de alguma forma, uma produção natural, se não alinharmos nas teorias da conspiração, e que está a provocar os efeitos tradicionais depois da crise económica, ainda assim com a situação de confinamento seria impensável há 2 meses. Eu acho que as escolas estarem fechadas seria há 2 meses profundamente impensável. Certo. E nessa medida, até que ponto é que há aqui uma série de fatores que espoletam este processo que ninguém está vendo, que ninguém os teria controlado.
E se isso não vai... Mas eu acho que isso não é preciso termos elementos naturais para isso. Quer dizer, eu acho que aquilo que assistimos em 2007, 2008, havia desespero na cara dos políticos e havia desespero na cara de pessoas com poder. Acho que os sistemas sociais e económicos e ambientais em que vivemos estão repletos de imprevisibilidades e de situações radicalmente novas. E, portanto, não acho que seja... Quer dizer, se por controle nós entendemos a ideia de que há alguém que tem a capacidade de a cada momento saber para onde é que vai a história, eu acho que isso nunca existe. Não é? Agora, eu não sinto que nesta situação em que estamos a viver desde há um mês, que tenhamos verdadeiramente passado por um momento em que ninguém estava ao comando, em que os poderes instituídos deixaram de ter o controle das situações. Eu não senti isso. Não senti isso nem em Portugal, nem em nenhum outro lugar. Seja poderes políticos, seja poderes económicos. Sim. Mas há aqui uma coisa que até a Carolina estava a levantar nos comentários, que é, a Carolina escreveu, há um frágil equilíbrio entre o confinamento por motivos de saúde e a urgência em retomar a atividade económica para minimizar os efeitos da crise futura. E o que é que tu pensas deste retomar? Eu tenho feito muita questão de dizer que me recuso a discutir questões de saúde pública. Acho que não o devo fazer, e acho que ninguém que não tenha um conhecimento minimamente aprofundado sobre as questões de saúde pública, sobre a epidemiologia, sobre todas estas coisas, eu acho que as pessoas não se devem pronunciar sobre isso. Portanto, a única coisa que eu consigo dizer em relação a essa questão, no fundo, eu acho que a pergunta remete para esta tensão entre a necessidade de confinamento e a catástrofe económica. Exatamente. Que é a catástrofe económica? A tese de que poderá provocar mais mortes, inclusivamente a catástrofe económica. Pois, a catástrofe económica, a meu ver, provocará mais mortes, não é nesta fase, é na fase que vem a seguir, mas já lá iremos. Sim. Em relação a esta questão, para já, que é como é que nós lidamos com uma situação em que a melhor resposta aparente em termos de saúde pública é uma solução que causa danos económicos e necessariamente sociais profundíssimos. Acho que vale a pena estarmos cientes de que isto é verdade. Isto é, esta paralisação das sociedades tem implicações económicas profundas que, de uma forma ou de outra, acabam por afetar muita gente, em particular as pessoas que, à partida, estão mais vulnerabilizadas do ponto de vista económico e social. A parte que não é tão clara é a ideia de que existe uma tensão no respeito ao que fazer. Isto é a ilusão pensar que poderíamos sacrificar aqui um bocadinho de saúde pública para não ter custos económicos tão elevados, porque há aqui um elemento crucial que tem a ver com a percepção que as pessoas têm, a incerteza, o medo, a confiança. Posto em termos muito simples, se amanhã o governo decretasse, acabou o confinamento, voltamos todos ao trabalho, as pessoas fazem o que entenderem, tenham os cuidados que conseguirem ter, ponham lá as máscaras, tentem evitar muitos ajuntamentos, mas prossigam com a vossa vida. Depois de nós termos passado por este período de isolamento, em que houve um apelo tão enfático para as pessoas respeitarem o isolamento e para as pessoas se manterem em casa, nós não conseguimos passar disto para uma normalização, achando que as pessoas vão ignorar. Do ponto de vista económico, o que aconteceria é que muita gente se sentiria em risco e, portanto, não iria trabalhar, iria arranjar as formas possíveis e impossíveis para evitar expor-se ao risco. E a própria percepção deste risco iria levar as pessoas, se as pessoas não acreditassem profundamente de que havia motivos para voltar à normalidade, eu acho que neste momento não há motivos para acreditarmos profundamente nisso, as pessoas iam estar desconfiadas. Portanto, nós não iríamos ver uma retoma económica galopante por causa disto. Sim. Ainda por cima, corríamos o risco de ter mais casos de infecção, mais casos de mortes,
isso seria quase inevitável, mesmo que não fosse catastrófico do ponto de vista de saúde pública, seria o suficiente para as pessoas perceberem que se calhar isto não foi precipitado, a confiança nas autoridades de saúde iria toda por água abaixo. Portanto, no momento atual, não é assim tão óbvio que existe uma tensão entre as questões de saúde e as questões da economia. Isto depois de termos consciente que cada dia que passamos fechados em casa, isto tem custos económicos tremendos e que tem implicações que nós desejavelmente preferimos não viver. Mas isto não é a mesma coisa que dizer, se os custos económicos de ficar em casa são muito grandes, arranjemos lá já rapidamente forma de alterar. Não fomos muito rápidos para casa, e eu acho que o facto de termos ido muito rápido para casa significa que o medo, a aversão ao risco das pessoas é muito grande. E se isso é verdade, então também não voltaríamos à normalidade muito facilmente. E, portanto, o regresso a alguma normalidade vai ter de ser feito com muita cautela. Apesar dos custos económicos que tem. Eu dei uma vista de olhos ontem naqueles relatórios que o Google faz da movimentação das pessoas no mundo inteiro e que está a disponibilizar online, que são um bocadinho assustadores, sabendo que percebe-se que Portugal iniciou primeiro, antes do fecho das escolas, por exemplo, já existia e mesmo antes de ser dito para as pessoas não irem trabalhar, as pessoas iniciaram, mas mais uma vez as pessoas que podiam, não é? Portanto, e nem toda a gente pode, e isso é uma das questões que tu já levantaste bem, é que nem toda a gente pode fazer o confinamento pelas casas que tem, nem toda a gente pode se manter em casa pelos trabalhos que tem, não é? E isso é particularmente significativo. Olha, agora relativamente à questão das políticas públicas, que eu sei que também é uma coisa que te interessa e que podes nos explicar muito bem, cá em Portugal, e julgo que na Europa, pela Europa fora foi aplicado, as formas de incentivar as empresas a não despedir e, portanto, a apoiar para as questões relativas ao trabalho foi no fundo transformar os países num mega layoff. Isto não havia outra solução. Eu não conseguia perceber uma parte fundamental da tua pergunta, porque isto está com cortes. Okay. Tu dizias que consistiu em transformar e essa parte não... num mega layoff. Portanto, criar... mega layoff, sim. Não havia outras soluções até de apoio às empresas e apoio ao trabalho que não passassem pelos layoffs? Nós podemos pensar assim no abstrato, pode-se pensar em muitas soluções possíveis e desejáveis. Eu nunca me pronunciei contra os layoffs, pronuncio-me contra a utilização que está a ser feita da figura do layoff e a falta de fiscalização que está a haver na utilização dessa figura. Sou crítico em relação ao facto de não ter havido uma maior preocupação em proteger relações contratuais que não estão abrangidas pela figura do layoff, mas que correspondem na prática a relações de dependência, de trabalho, e que não há, na verdade, nenhum motivo para que fiquem excluídas do layoff. Acho que há vários argumentos a favor do layoff. Há um prático, que é o layoff é uma figura que já existia do ponto de vista institucional, não era preciso estar a conceber uma nova lei, simplesmente ajustar algo que já existia. Era uma figura que já tinha sido experimentada há 10 anos, foram utilizados layoffs em Portugal, e é uma figura que, e esta parte é um bocadinho mais polémica, há vários sinais de que tem vantagens do ponto de vista de preservação de capacidade produtiva na experiência que outros países tiveram há uma década. Okay. E, portanto, eu não tenho uma visão muito crítica em relação aos layoffs. Eu, de resto, em relação à questão do binómio apoiar pessoas ou apoiar empresas, eu parto de um pressuposto que é: nós não vivemos numa sociedade de planeamento central, não vivemos numa economia de planeamento central, vivemos numa economia de mercado. Uma economia de mercado, e vamos continuar a viver numa economia de mercado. E numa economia de mercado cabe às pessoas individualmente e as pessoas organizadas em torno de instituições tipo empresas, a empresa é uma instituição com enquadramento legal,
tomar as decisões ao seu nível de operação. Nós não temos motivo nenhum para acreditar que as empresas que existiam no dia 5 de março vão continuar a existir no dia 5 de julho, se admitirmos que em 5 de julho já teríamos voltado à normalidade. Não há motivo nenhum para partirmos desse pressuposto. E isto é normal. 40% das empresas morre nos primeiros anos de vida, nos primeiros 3 ou 4 anos de vida. Portanto, isso significa que a rotatividade numa sociedade como aquela que nós vivemos, a rotatividade, a entrada e saída de empresas é gigantesca. Há empresas que não duram mais do que alguns meses. E eu não vejo motivo nenhum para que a política pública procure congelar este processo. Até porque uma das coisas que eu acho, perguntavas inicialmente se o que é que iria ficar para o futuro, uma das coisas que vai ficar para o futuro é o peso do turismo na economia portuguesa. Acho que é muito difícil Portugal nos próximos anos voltar a ter o peso do turismo que existiu. E, portanto, uma reestruturação da atividade produtiva é fundamental. Ora, eu não vejo qual é o sentido das políticas públicas preservarem empresas que rapidamente se vai chegar à conclusão que não têm razão para existir. Eu acho que a política pública deve preservar empregos, por um lado, deve preservar capacidade das pessoas satisfazerem as suas necessidades fundamentais do ponto de vista de rendimentos e deve procurar limitar os estragos que uma crise faz na capacidade produtiva. E se tiveres paciência, eu desenvolvo um bocadinho mais estas Força. Há uma questão básica que é mais intuitiva e eu começo por aí, que é a questão dos rendimentos. Não é? Uma questão básica é se nós temos um governo que manda as pessoas para casa, isto significa que aquela ideia de que nós não podemos ter subsídios demasiado generosos porque isso vai desincentivar o esforço das pessoas para procurarem emprego e modos de subsistência, concordemos ou não com esta lógica, é esta a lógica que está inscrita na lei, esse argumento deixa de ser válido. E, portanto, um governo que proíbe as pessoas de saírem à rua, um Estado que proíbe as pessoas de saírem à rua, tem de assegurar, enquanto estiver a proibir as pessoas de saírem à rua e até que as pessoas voltem a ter condições de procurarem modos de subsistência, tem de lhes assegurar os modos de subsistência. Portanto, uma questão básica das políticas públicas é distribuir rendimentos, assegurar que ninguém deixe de conseguir financiar as suas necessidades básicas. Há um segundo nível que tem a ver nesta fase, que tem a ver com a capacidade produtiva. A questão é esta. Uma empresa, para além de ser uma figura legal e institucional, é também uma ecologia de pessoas e de conhecimentos. Uma empresa contém em si, por muito pequena que seja, tem um conjunto de competências que foram desenvolvidas pelo grupo de pessoas que compõem essa empresa para desenvolver aquele tipo de atividade, tem um conjunto de redes, de contactos, de conhecimentos que contribuem fortemente para que a empresa funcione bem, para que as coisas sejam produzidas com eficiência, com qualidade. Uma crise que destrua empresas destrói também conhecimento. E a minha preocupação aqui não é tanto proteger as empresas enquanto tal, as empresas nascem e morrem e isso por si, para mim, não é um problema. Torna-se um problema quando uma crise está a destruir conhecimento coletivo que poderia vir a ser útil no futuro. E, portanto, do ponto de vista de políticas públicas, a resposta que eu tenho para isto é todas as empresas que tenham o mínimo de perspectiva de continuar a operar e que não seja fácil reconstruir do zero todo o conhecimento acumulado que elas têm, o conhecimento, também o capital físico que têm, essas empresas numa crise desta natureza devem ser protegidas. O layoff é uma forma de proteger isto com uma vantagem do meu ponto de vista, que é, uma vez que as empresas têm de pagar parte dos salários, é uma parte pequena e o custo fundamental vai ou para o trabalhador ou para a segurança social, sabemos-lo bem, mas o facto das empresas serem chamadas a pagarem uma parte desse custo está a comprometer as empresas. No fundo, as empresas estão a dizer: eu estou disposto a pagar um custo por manter esta empresa viva. Se a empresa está disposta a pagar um custo por manter a empresa viva, é porque tem a perspectiva de que o que aquela empresa vai ser útil no futuro. Sim. Portanto, eu acho que, desse ponto de vista, é um tipo de solução que vai ao encontro da preocupação. Não vai
Totalmente, porque há layoffs que estão a ser proporcionados em empresas em que não há assim tanto conhecimento desenvolvido ali e porque há também, provavelmente é muito fácil reconstruir aquela empresa a partir do nada, porque ela não tem nada de investimento, seja simbólico, seja de capital. Mas como orientação geral é positivo. Muitas pessoas escreveram aqui nos comentários, quando tu falavas do primeiro caso, da primeira intervenção, que era, no fundo, garantir num sistema que se diz às pessoas para ficarem em casa, garantir que as pessoas tenham dinheiro e condições para subsistir. Isso é o RBI, certo? É a discussão sobre o rendimento básico, ou não? Eu acho que essa discussão é inevitável neste contexto, mas deixa-me só, não preciso desenvolver, mas queria só enunciar o terceiro elemento, que é a questão da proteção do emprego. Nós falamos muitas vezes em coisas diferentes: proteção de rendimentos, proteção das empresas, proteção do emprego. Eu acho que nós devemos proteger rendimentos, acho que devemos proteger não empresas, mas capacidade produtiva, em que as empresas são locos dessa capacidade produtiva, mas não se aplica a todas as empresas por igual. E uma coisa diferente é protegermos emprego. Protegermos emprego não é apenas proteger nem empresas nem rendimento. Agora, há uma coisa que nós devemos ter consciência. Numa sociedade de mercado descentralizada, a forma como se protege o emprego é assegurando um nível elevado de atividade económica. Isto é ter suficiente procura para a oferta que está disponível. E, portanto, criar emprego através da atividade económica. Isso não é uma situação que se coloque agora, porque agora nós não podemos estimular a atividade produtiva. Nós vamos estimular a atividade produtiva quando tivermos condições de voltar à atividade produtiva regular. E esse é um problema para mim muito, muito sério, porque é onde eu neste momento tenho as minhas maiores preocupações, é como é que nós vamos sair disto tudo. Mas se calhar deixávamos... Isso deixa para o fim. Isso é mesmo no fim. Mas o... Pronto, mas RBI. Eu sou, há muitos anos, contrário à ideia do rendimento básico incondicional, por vários motivos. Os menos importantes são os motivos filosóficos. Não me revejo numa sociedade em que o rendimento das pessoas seja incondicional. A ideia de incondicionalidade nas relações humanas não é uma coisa que me atraia de todo. Percebo que atrai a muita gente, não é a minha forma de viver, mas para mim os argumentos mais importantes para me levarem a rejeitar o RBI é o facto de ter a percepção, tenho mesmo a convicção de que nas sociedades em que vivemos o RBI só existiria como forma de destruir o Estado Social tal como o conhecemos. Quer dizer, necessariamente acho que politicamente seria impossível de travar um processo em que a ideia de que toda a gente tem direito a um rendimento básico se traduziria como ponto seguinte na ideia de que, já que tem toda a gente rendimento básico, tomem lá as decisões sobre onde é que querem obter a vossa saúde, onde é que querem obter a educação dos vossos filhos, até como é que querem organizar a vossa segurança social, porque vocês agora são autónomos, são independentes, não precisam de um Estado paternalista para tomar decisões por vocês. E, de facto, quer dizer, entre os maiores defensores do RBI estão os ultraliberais. Não devemos ter dúvidas disso. Eu nunca mais me televisão com o Ricardo Arroja, em que estávamos nesta posição caricata, que era o tipo de direita a defender com unhas e dentes o RBI e eu a opor-me. Os liberais querem isto. Os liberais querem que se deixe de ter prestações sociais e que se utilize simplesmente o rendimento básico incondicional como forma de empoderamento de cada indivíduo para tomar as suas próprias decisões. A discussão do RBI neste contexto eu acho que tende a ser um bocadinho equívoca, porque não é a mesma coisa nós dizermos que precisamos de um rendimento garantido durante o período de pandemia. E eu acho que nós, pelas razões que eu já disse, a partir do momento que o Estado proíbe as pessoas de saírem à rua, tem de garantir que elas têm meios de subsistência. Que é o que foi feito em Espanha, não é? Agora. Exatamente. Eu não conheço os detalhes, mas pelo que eu percebi das notícias é isso. Acho que o Estado tem a obrigação de proporcionar um rendimento
básico Sim. de subsistência nestes contextos, acho que tem de ser um rendimento incondicional. Agora, eu não confundo isso e acho que não fazemos bem em confundir isso com o debate mais alargado sobre o rendimento básico e condicional, como ele vinha sendo feito. Tanto a título meramente ocasional e de intervenção específica neste momento, não é? Portanto, que tu defendes. Justificado pelas circunstâncias que nós esperamos mesmo que não sejam comuns. Não é? Sim. Olha, então vamos lá aqui a um desafio final, que era um bocadinho pensar isto. Eu percebo portanto, o governo sempre nas suas intervenções foi sempre dizendo que pronto, estas primeiras intervenções eram económicas junto das empresas, eram sobretudo para aguentar. A lógica do aguentar, vamos lá aguentar isto para ver quanto tempo é que demora, isto vai demorar mais tempo do que se estava à espera. Pronto, foi sempre uma série de medidas para de alguma forma se aguentar o stress, digamos assim. Mas também foi dito, a determinada altura, o António Costa disse, bem, daqui a uns meses lançaremos o tal programa de relançamento económico, não é? Que nos mete algum receio, não é? Porque eu acho que tanto a mim como a ti pode também servir para novas formas de acumulação, de inventar novas formas até de perpetuação como tu dizias ainda há pouco, perpetuação de negócios que terão necessariamente de desaparecer, porque sei lá, porque o turismo não vai ser o que é, não se prevê que o turismo nos espaços de 1-2 anos se venha a ser a mesma coisa do que é hoje, portanto que sentido faz incentivar uma economia muito fundamentada aí. Pronto, isto para dizer, o que é que nós podíamos desenhar, ou seja, o que é que podemos reivindicar, o que é que nos interessa reivindicar desde já e que permita, de facto, uma alteração das condições de produção, das condições de vida, a diminuição, sobretudo a diminuição das desigualdades. O que é que esse relançamento económico, que eixos estruturais é que deviam estar desenhadas? Sei que esta pergunta é bastante difícil, podes dar alguns dos pivôs que tu achas que sejam importantes garantir nessa nova política económica, se assim fosse. Mas que eixos é que tu achas que deviam estar garantidos e que devíamos implementar? Estas discussões podem sempre ser tidas a um nível muito abstrato, não é? Como é que seria o mundo se eu mandasse nisto tudo? Ou tendo em conta as condições concretas que nós vamos enfrentar. E isso leva-nos para discussões bastante distintas e com todas as nuances que pode haver entre um extremo e outro. Eu acho que nós vamos ter aqui dois tipos de desafios. Um que tem a ver com saber onde gastar quando termos na cabeça que tem de haver um programa de investimento público para relançar a economia. Outra questão é saber onde é que vamos obter os recursos necessários para esse plano de relançamento da economia. E a questão dos recursos, neste momento, é uma questão mesmo crucial, uma questão fundamental, porque se habitualmente os partidos e os sindicatos à esquerda se habituavam a dizer dinheiro não falta, é preciso ir buscá-lo onde ele lá está. E isto é frequentemente entendido como assim, uma resposta vaga, que não diz nada de concreto. Neste momento, no meio desta crise, nós estamos a perceber de facto que haveria mecanismos para responder à crise, mecanismos disponíveis na prática para responder à crise que nos estão vedados e que no momento destes percebemos que são dramáticos. E o exemplo mais claro, onde eu não me vou alongar, é a questão da emissão monetária, isto é, o Banco Central, um dos papéis que tem é fornecer os governos de liquidez necessária para fazer o que tem a fazer. É isso que a Inglaterra decidiu que o Banco de Inglaterra iria fazer. O Banco de Inglaterra foi decidido que, enquanto o governo entender necessário, vai financiar as despesas públicas, vai financiar o tesouro inglês para fazer as despesas públicas que necessita. Isso significa, desde logo, que o governo inglês sabe
que não tem dificuldades de encontrar recursos fundamentais para um programa de relançamento. Portugal não só não tem um Banco Central próprio, portanto não pode tomar uma decisão dessas, como para além disso vive dentro de uma zona monetária onde o Banco Central está proibido de o fazer, de financiar diretamente os governos. Portanto, desde logo nós temos um problema. Temos um problema que é saber como é que financiamos. Se não podemos financiar através do Banco Central, outra possibilidade era alguém que tem mais dinheiro do que nós dar-nos dinheiro para nós relançarmos. Que é o que tende a acontecer, de alguma forma, em países federais, em que há uma redistribuição dos recursos entre as várias partes da federação. Ora, na União Europeia não existe isso, não é claro que alguma vez pudesse existir e ainda é menos claro que, caso pudesse existir isso, nós estaríamos interessados, seria um bom negócio para países como Portugal aceitar um arranjo desses. Mas em termos práticos a conclusão é ninguém nos vai dar dinheiro, nem o Banco Central, nem países mais ricos, ninguém nos vai dar dinheiro para um programa de relançamento que nós precisamos e vamos mesmo precisar de ter se não queremos viver em recessão durante anos a fio, com custos não apenas sociais, mas também custos económicos tremendos. A alternativa que nós temos neste momento é o Estado português endividar-se. O Estado português pedir dinheiro emprestado, pode pedir dinheiro emprestado nos mercados financeiros, ou seja, a investidores privados que queiram comprar a dívida pública portuguesa, ou pode pedir emprestado, dentro de certos limites, a fundos internacionais. A União Europeia disponibilizou um conjunto de mecanismos, mas que todos os mecanismos que foram criados significam que o Estado tem de pedir dinheiro emprestado. Pedir dinheiro emprestado significa que aumenta a sua dívida e a sua dívida tem de ser paga. Mais uma vez, não é um problema teórico as dívidas aumentarem muito. O Japão tem uma dívida de 200% há muitos anos e não colapsou por causa disso. Um país pode, mesmo Portugal, poderia ter uma dívida agora aumentar para 150% ou 60% do PIB, mesmo sendo dívida no sentido de dinheiro que se pede emprestado, desde que houvesse garantias de que esse aumento da dívida não iria virar-se contra nós no futuro próximo, sob a forma de taxas de juros mais altas ou até incapacidade de aceder a financiamento no futuro próximo. Não seria impossível fazer isso. Bastaria, por exemplo, que o Banco Central Europeu desse sinais de que a política que já está a seguir continuaria a ser seguida durante o tempo que fosse necessário para as economias recuperarem da crise, e bastaria que as instituições europeias dissessem: bom, nós não vamos contar este aumento de dívida que foi gerado pelo coronavírus, não vamos contar com isto para as regras europeias e, portanto, o ritmo a que vocês vão ter de baixar a dívida no futuro não vai ser maior do que aquele que estava a ser exigido antes do coronavírus. Nada disto foi decidido na União Europeia. A União Europeia não só não tomou estas decisões, como os sinais vão todos no sentido de nos dizer que estas decisões não vão ser tomadas. Não sendo tomadas, o governo português, quando tem de tomar uma decisão sobre qual vai ser o volume do plano de recuperação económica, tem de pensar: bom, se eu gasto 20% do PIB, por exemplo, num plano de recuperação económica, isso significa saltar para uma dívida pública de 140% ou 150% do PIB, eu posso vir a sofrer penalizações seríssimas por causa disso. Eu, se fosse governante, teria o maior cuidado em fazer isso. A não ser que a minha opção fosse dizer: eu vou fazer este investimento porque ele é necessário. Se daqui a 2 anos a Europa nos vier dizer que não aceita, eu mando a Europa à fava e saio do euro. Agora, nós sabemos que não é essa a orientação do governo português. Não sei, duvido que haja sequer condições políticas para seguir este tipo de estratégia. Portanto, o governo português, neste momento, tem de contar cada tostão para decidir um programa de relançamento. Para nós percebermos o que é que isso significa, se eu estiver a ser demasiado longo ou demasiado técnico, avisa-me, para percebermos um bocadinho o que é que estamos a dizer, o FMI já prevê que, sem que se tomem mais medidas do que aquelas que já se tomaram, a dívida pública portuguesa chegue próximo dos 140% do PIB, de um nível em 2019 que era de 116% do PIB. Isto aqui, se não forem alteradas as regras europeias, significa que nos próximos 10 anos nós vamos estar a ter de fazer um esforço de consolidação orçamental que implica ter
ter de poupar mais 2 mil milhões de euros por ano do que poupávamos, que é aí um quarto do que gasta o Serviço Nacional de Saúde. Sim. Portanto, é uma coisa brutal. É uma coisa brutal. Portanto, o meu receio neste momento é que, por muitas ideias, por muitas boas ideias que nós tenhamos sobre o que é que deveria ser um programa de relançamento económico, não existam condições financeiras para ter esse programa de relançamento económico. E a ser assim, significa de facto que nós vamos voltar a viver um período de crise crise social e crise económica bastante avultada. Nós, depois de termos isto tudo bem presente e bem consciente, podemos fantasiar e podemos dizer assim, agora vamos imaginar que podíamos gastar 10, 15 ou 20% do PIB num programa de relançamento económico. O que é que faríamos? Onde é que estariam as nossas prioridades? Podemos fazer esse exercício, mas com a consciência de que esse exercício pode ter de ser ajustado aos recursos que existirem. Mas eu posso passar para aí, se quiseres. Mas concluir, vamos concluir, estamos aqui à beirinha dos minutos que o Instagram nos dá, mas diz-me uma coisa. Então, Tiago, deixa-me só dizer muito rapidamente, é mesmo num minuto dizer o seguinte. Nós devemos ter consciência que os nossos objetivos de desenvolvimento de longo prazo não se alteraram. Continuam a ser os mesmos. Nós temos de combater as desigualdades sociais, nós temos de promover o ordenamento do território, temos de reduzir a dependência energética, temos de preparar-nos para as alterações climáticas e reduzir o impacto das alterações climáticas, temos de pôr as cidades a funcionar com maior qualidade de vida para a generalidade das pessoas, o que implica transportes públicos, o que implica habitação. Portanto, estas prioridades não se alteraram e, portanto, qualquer programa de relançamento que venha aí tem de ser alinhado com estas prioridades. Eu acho que isto é a forma mais simples de pôr a coisa. Como é que isto depois se traduz em medidas concretas? Há várias ideias que se podem discutir. Sim. Mas já é um bom programa e muito... Mas isto não é um programa, isto são só objetivos genéricos. Não, mas já era pelo menos uma série de linhas estratégicas para se conseguir começar a trabalhar num sentido, num caminho, pelo menos. E às vezes o que tu sentes é que esse caminho até se está a afastar desses objetivos genéricos. Olha, muito obrigado. De nada. Bom conversar contigo. Sempre claro na forma de explicar estas coisas. E olha, vamos falando e vamos te ouvindo e lendo também. Muito obrigado, Ricardo. Muito bem, obrigado, El. Adeus. Um abraço. Abraço. Tchau.